Graça e paz aos irmãos aqui presentes, graça e paz também aos irmãos aqui pela gravação, sejam todos bem-vindos. Eu quero falar sobre esse tema aqui, serei breve, o entendimento natural do espiritual. O entendimento natural daquilo que é espiritual. Olha o que diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Paulo disse assim: mas como está escrito, como está escrito. O primeiro ponto que nós devemos observar é que precisamos entender o que está escrito. Se eu não consigo entender o que está escrito, eu já não vou entender absolutamente nada acerca da Bíblia e acerca de Cristo. Muitas pessoas não conseguem entender o que está escrito. Paulo disse, mas como está escrito? Eu preciso entender o que e como está escrito. Senão eu me torno um homem natural, não entendendo o que é espiritual. Jesus de Nazaré, lá no livro de João, capítulo 6, no versículo 27 em diante, onde a multidão estava ali seguindo Jesus, e ele disse, olha, trabalhai, versículo 27, capítulo 6, versículo 27, trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dá. Porque Jesus percebeu que as pessoas estavam seguindo a ele só por causa da comida. E aí Jesus continua o sermão, continua o texto e o contexto, e ele diz assim, se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Como está escrito? Eu preciso entender como está escrito. Por acaso Jesus estava pregando para um monte de canibais? Você tem que comer da minha carne, você tem que beber do meu sangue? Claro que não. Ali era um conceito. Eu preciso entender o conceito daquilo que está escrito. A tradição religiosa, o homem natural, que não compreende as coisas do Espírito, ele diz assim, olha, Jesus disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, vamos para a igreja comer a ceia. Por quê, irmão? Porque a ceia é a carne de Jesus e é o sangue de Jesus. Não entendeu como está escrito. Não, irmão. Porque comer da carne de Jesus e beber do sangue de Jesus não era comer no sentido literal pão e beber vinho, porque aquela multidão de mais de 70 mil pessoas estava justamente fazendo isso, comendo pão e bebendo vinho. Só estava atrás de Jesus pelo que comer e pelo que beber. E ele disse por boca de Paulo, o Espírito revelou a Paulo, que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando é que um crente, ele come da carne de Jesus e ele bebe do sangue de Jesus para ter vida com Jesus? Quando ele tem paz, quando ele vive a justiça e a alegria do Espírito Santo. Então, eu preciso compreender as coisas do Espírito, porque o homem natural, ele não vai discernir nunca. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem o ouvido ouviram, nem jamais penetrou no coração, na mente do homem, na mente humana, no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você vai morrer, desculpa a expressão, você vai morrer pregando a graça, falando da Bíblia. Se a pessoa que está ouvindo, se ela não tiver amor pela verdade, esqueça. Ela vai continuar no erro. Mesmo sendo filho de Deus,
mesmo abrindo a boca e dizendo que ama a Deus, ama a Cristo, mas ela vai morrer na ignorância, porque se você não ama a verdade, se você não busca a verdade, a mentira se torna uma verdade para você. Ué, se você não ama a verdade, se você não busca a verdade, aquela mentira se tornou uma verdade para você. Então o que é que a religião vive? Uma mentira maquiada de verdade. É como o irmão Giovanni falou, fala da graça, mas é uma força de expressão, todo mundo está na graça, mas não entende o que é a graça, porque o entendimento acerca do evangelho da graça é o entendimento carnal, legalista, humano, e por esse entendimento carnal, legalista e humano, os pastores estão mandando você levar toalha para casa, rosa do puxamento não sei de quê, vassoura, caneta, óleo do supermercado. Por quê? Porque eles não conseguem discernir as coisas do Espírito, eles não alcançaram o entendimento, porque não há amor para com Deus. O que há é uma motivação religiosa por causa de uma mente que está totalmente cauterizada. Mas quem ama a Deus, existem riquezas preparadas, verdades para se manifestar de fato naqueles que buscam a verdade. Lá na segunda carta de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, diz que Deus enviou a operação do erro, Deus enviou a operação do erro para que creassem, eu estou falando do passado, porque para que creais na mentira, porque não tiveram amor à verdade. Por que foi que Deus enviou a operação do erro? Porque eles não tinham amor à verdade. Então, como eles não amavam a verdade, Deus permitiu a operação do erro. Lembra do episódio que aconteceu com o profeta Micaías? O profeta Micaías estava lá no calabouço. E por que estava lá no calabouço? Por que estava lá preso? Porque falava a verdade. Quem fala a verdade muitas vezes se encontra preso. Por nós falarmos a verdade, muitas vezes nós nos encontramos presos. Preso de quê? Preso dentro de uma dificuldade de crescer, de avançar, de fluir. Porque há muitas limitações. E isso não quer dizer que é porque você não está na verdade. O profeta Micaías estava na verdade, mas por causa da verdade ele estava preso. Por causa da verdade ele estava passando dificuldade. Por causa da verdade ele não estava prosperando lá junto com os banquetes do rei. Estava comendo lá o pão lá. Por causa da verdade, nós pregadores da graça, nós não estamos ostentando como o sistema está ostentando. Por quê? Porque a verdade ela não vai trazer esses benefícios que o sistema religioso anda buscando. E porque eles querem isso, eles jamais irão abrir mão da mentira que eles sustentam que é verdade, por amor a essa verdade que nós pregamos. Por quê? Porque eles vão olhar, e disse Paulo, porque alguns, eles achavam que a graça de Deus era lucro, e muitos, por olhar para o evangelho da graça e ver que não é fonte de renda, não é lucro, vai dizer o quê? Eu vou deixar de ser pastor no sistema assalariado para receber a palavra da graça de Deus? Então só quem ama a verdade é que abre mão dos seus salários. E eu posso falar por mim? Claro, minha esposa estava comigo quando o pastor disse no interior: nós vamos te assalariar porque nós queremos uma igreja em Salvador. Você é daqui da cidade, nós conhecemos você, você é uma pessoa de família, você é uma pessoa de Deus. Trabalha de quê? Eu falei: olha, trabalho na área de segurança. Por enquanto, claro, ministério próspero. No mínimo um pastor ganhava de 4 a 8 mil reais lá na época. E eles queriam me patrocinar aqui. E aí? Só era dizer: bom, eu vou representar o ministério de vocês, eu sei pregar, já fiz um pouquinho de teologia, sei dar os labachúrios que vocês gostam. Eu posso colocar lá na congregação a réplica da Arca da Aliança de vocês. Eu posso colocar na congregação lá em Salvador o minorá, o cartiçal que vocês gostam de usar. Eu posso colocar lá, acho que é tola que chama, sei lá o que é isso, aquele pano lá de Israel. Eu posso colocar até a mitra se vocês quiserem. Só é vocês me assalariarem. Mas quando ele fez a proposta,
Tá aí minha esposa que não deixa mentir, peguei na mão dela e falei no ouvido: nós não somos Balaão para vender nosso ministério. Ah, irmão, tu não quis associar com ele porque tua igreja estava cheia de gente e você estava bem de vida. Bem de vida? Tinha 4, no máximo 5 pessoas conosco, e eu que bancava o aluguel do espaço na época sozinho. E aí? Mas sabe por quê? Porque eu amo a verdade. Tá ali outro casal aí no fundo aí, que era assalariado lá no sistema, que a carteira era assinada, que trabalhava para o sistema. E por que está aqui hoje? E ganha o que aqui hoje? Nada. Pelo contrário, ainda ajuda aqui. E por que está aqui se lá era assalariado? Por causa do amor à verdade. Sabe por que ele conhece a graça? Sabe por que ele é alegre na graça? Eles são? Porque abraçaram a verdade, amaram a verdade. Então quem ama o sistema, quem ama a mentira, continua escravo do sistema. Continua lá. Quantas pessoas chegaram aqui e disseram: olha, tem até verdade nisso que você prega, eu acredito, mas lá eu sou evangelista, lá eu sou amigo do pastor presidente, e eu não vou abrir mão disso, eu ostento isso. Tchau, vá para a mentira. Vocês também são exemplos disso, né? Todos vocês que passaram por esse sistema religioso. Então eu acredito que aqueles que estão de fato vivendo a graça de Deus, não aqueles gracistas, tá? Que tudo agora é... Não aqueles gracistas que receberam a graça e estão andando na carnalidade aí, dando um mau exemplo. Esse aí a gente não conta com alguém que recebeu a palavra da graça. Quem recebeu a palavra da graça é aquele que abraçou, recebeu por amor, Deus revelou, Deus mostrou e honra a Deus com a sua vida, com o seu caráter transformado, praticando a justiça e desfrutando sim do reino de Deus. Mas quem ama a verdade, se não, vai continuar aí vivendo a operação do erro. 10, 1 Coríntios, vamos ficar só nessa carta aqui, 1 Coríntios 2,10. Mas Deus nulas revelou pelo Espírito. Que conversa é essa, rapaz, de dizer que tem pastor ali que revela, que tem profeta ali que revela? Revela nada. Deus só revelou essa palavra pelo seu Espírito. Eu tenho uns parentes por aí afora que estava tudo desviado da igreja, né? Como eles dizem, está desviado. Não está congregando, eles dizem que estão desviados de Deus, vai entender. Aí apareceu um pseudo profeta lá na igreja, né? Esse camarada, do nada, de quem é esse carro branco aí fora? O chassi desse carro é tá. Ai, mãe, Cláudia. Ele adivinhava o chassi do carro. Mas que coisa. Quem é aqui que tem identidade assim, assado, assim, assado? Ah, meu pai. Você sabia que tem gente que acredita nisso que é Deus aí? Não, irmão, mas ele não sabia. Sim, meu irmão, e daí? E porque ele não sabia da tua vida, isso significa que seja de Deus? Espírito de adivinhação, é técnica, mas como, irmão? É operação do erro, irmão. E aí só via gente que estava desviado de novo aceitando Jesus, de novo. Aí quando o pregador que acertava essas coisas aí, agora engraçado, acertava o chassi, mas não era de todos os carros não, queria ver acertar de todos. Não sei porque a maracutaia acertou de 1 ou 2. Por que não acerta o número da Mega Sena no final do ano? E para de enganar as pessoas. Não acerta, irmão. E aí era a gente aceitando Jesus de volta, né? Reaceitando. Aí quando o pregador, adivinhador ia embora, todo mundo voltava de novo pro mundão. Ué? Ah, a fulana aceitou Jesus de novo. Ah, porque veio um pregador aí que revelou que ela estava com a camisa amarela em casa na máquina de lavar. Ué? Aí por causa disso ela aceitou Jesus, velho. Deus permite essas coisas porque as pessoas estão assim, ó. São extremamente religiosos, supersticiosos, sabe? Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que eu preciso que Deus me revele e eu busque é este conhecimento acerca das suas Escrituras
para que eu não venha a ser manipulado pelas feitiçarias e os truques gospels que existem por aí. Porque uma vez que eu estou alicerçado aqui, que eu conheço aqui, eu não vou cair nesses teatros. Eu postei até no grupo de WhatsApp, acho que foi essa semana, o camarada colocando a mão e as pessoas caindo, dizendo que estava possuído pelo Espírito Santo. O camarada falou, isso aí é técnica de hipnose, e pastores estudam isso. Quando esse movimento surgiu lá em Toronto, no Canadá, lá próximo ao aeroporto, um pseudo-avivamento que teve, isso não é bíblico, isso aconteceu em Toronto, no Canadá, há pouco tempo, onde apareceu um pregador que soprava e as pessoas caíam, e isso virou moda no mundo inteiro. Porque se tem uma coisa que cresce, meu irmão, é o engano. Se tem uma coisa que prevalece, é a injustiça no mundo, é a mentira. É como disse Jeremias, o doce eles têm como amargo, o amargo eles têm por doce. A verdade tornou mentira, e a mentira virou uma verdade na vida dessas pessoas. E aí depois desse movimento lá em Toronto, lá no Canadá, pastores saíam do Brasil e iam lá aprender essas técnicas. Aí chegaram de lá para cá e empistearam o nosso país. É um tal de um caicai, é um sopro, a gente voa, é porque aprendeu com Billy Graham, é porque isso e aquilo, tudo psicologia, irmão. Eu estava em uma academia fazendo um pouco de musculação, e um jovem me via falando de Cristo, tal, assim, tal, né? Ele disse, você é crente? Eu falei, sou sim. E ele disse assim, você sabe que eu posso te derrubar aqui, com técnica de hipnose. Eu falei, você? Ele disse sim, eu aprendi isso, ele estudava isso. Aí eu falei, filho, você não vai fazer isso comigo. Você poderia até fazer, se eu tivesse uma mente fraca. Ele disse, eu faço isso com qualquer crente, aliás, com qualquer pessoa, porque ele estuda isso. Em vez em quando ele passa aí, nem sei se ele lembra mais de mim, em vez em quando ele passa aí, eu já percebi. E aí, eu falei, não, comigo você não faz. Aí ele disse, já percebi que eu não faço com você mesmo não, mas com qualquer outro aqui eu faço. E quando as pessoas se sujeitavam, ele fazia. E ele disse, olha, eu entro não vou dar nome aqui, né, mas eu entro na igreja da Pomba, e tudo aquilo que acontece lá, é tudo técnica de hipnose, eu estudo isso. Eu falei, sério? Ele disse, claro, é fonte de pesquisa para mim, eu vou lá, justamente para isso. Aquelas manifestações demoníacas, gente caindo, eu sei fazer aquilo, e eu não sou crente. Então as pessoas aprendem isso. Outro dia foi no programa do Ratinho ensinando como você cruzar os dedos e os dedos ficam pegados. Não consegue, não tira, não consegue. Aí você pensa que é brincadeira? Não é brincadeira não, é a pessoa ser hipnotizado para olhar para uma pessoa e ver naquela pessoa uma outra pessoa. Não, você não é fulano, você é Beltrano. A pessoa, não, mas eu sou fulano. Não, você é Beltrano, ó. E por causa disso, há tanta manipulação que o camarada ele entra na congregação da igreja, ele está doente, ele está com problema de saúde, ele é persuadido psicologicamente a acreditar que ele foi curado de um câncer, ele deixa de fazer tratamento e depois morre. E diz, como assim? Mas Deus não revelou que ele estava curado? Por quê? Eu estou dizendo que Deus não cura câncer, que Deus não cura AIDS, que Deus cura tudo que Ele quiser curar. Agora, todo mundo tem um prazo determinado por Papai do Céu. Se é com a topada um dedo numa pedra, vai partir. Se é com algum tipo de situação, vai partir. No tempo determinado, nem que seja roncando, dormindo, com barriga cheia, ele vai partir. Se ele tiver uma doença e tiver de ser curado, ele vai ser curado. Agora, muitas pessoas são enganadas, iludidas, em nome de Jesus, que está bem, que está curado, ou que está doente, ou que está endemoniado. Tem os extremos, né? Você está assim, você não consegue prosperar na vida financeira, é porque tem um demônio trancando os teus negócios. Aí a pessoa acredita. Não, simplesmente ele não conseguiu prosperar porque talvez ele gasta mais do que é necessário, talvez ele esteja investindo naquilo que não é pão, talvez ele esteja, sabe, talvez ele não tenha sabedoria de administrar aquilo que Deus deu e ele não consegue prosperar. Mas o pastor disse que é um diabo, que é um demônio,
E aí ele acredita nisso, ele morre com aquilo na mente dele. Eu não fui para frente porque tem um diabo que atuava na minha família, que atuava na vida do meu pai e também atua na minha vida. E mesmo eu sendo crente, esse espírito me persegue. Tudo que eu coloco a mão não vai para frente. Ele já colocou isso na mente dele. Mas tem lugar que você chega e o líder, ele vai dizer: você é isso e aquilo. Teve uma cantora aí que faleceu recentemente, né? Ela teve uma doença grave, faleceu, cantora gospel. Olha o que a religião faz. Ela não vai morrer. Por quê? Porque a igreja do mundo inteiro está orando por ela. Ela não vai morrer por quê? Porque a pastora, a cantora, teve um sonho. E no sonho Deus revelou para ela uma prateleira. Não sei se vocês viram isso. Uma prateleira de órgãos. E no sonho, ela disse, é um testemunho dela, antes de morrer. Ela disse que Deus tirava os órgãos dela doente e substituía por aqueles órgãos novos. E aí saíram espalhando isso no Brasil inteiro, que a cantora não ia morrer, que Deus estava tirando os órgãos doentes e colocando, porque ela teve uma revelação, os órgãos bons. Cantora, pastora, não passou, sei lá, nem 2 meses, a mulher morreu. E aí? Sabe o que é isso? É querer entender Deus com a mentalidade carnal. É querer humanizar Deus. Não estou dizendo, volto a repetir, não estou dizendo que há alguma coisa impossível para Deus, mas não tente jogar na conta de Deus alguma coisa achando que Deus tem que resolver porque você é crente, porque você é evangélico, porque você é isso. Não, irmão. Eu preciso ter maturidade. Paulo era crente, Paulo tinha unção de Deus e Paulo foi decapitado em Roma. Pedro era crente, tinha unção de Deus e foi crucificado de cabeça para baixo. Os grandes profetas da Bíblia, todos eles eram cheios de Deus, usados por Deus, e foram mortos, adoeceram. E aí? Enquanto alguém diz assim: meu irmão, você com essa mensagem, você tira a esperança das pessoas. Pelo contrário, aqueles que amam a Deus, eles se asseguram em Deus, para que em meio às tempestades da vida, ele venha entender que Deus nunca o abandonará. É Deus que revela, prescruta até mesmo as profundezas dele. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão pelo próprio Espírito que nele está? Qual do homem sabe as coisas do homem, senão pelo próprio Espírito? A gente sabe as coisas concernentes ao homem. A gente supõe o que vai acontecer. A gente imagina como será. Isso é coisa do homem. Eu estou fazendo investimento assim, assim. Eu acho que vai ser assim. A gente pensa como ser humano, é normal. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, para conhecer as coisas de Deus, não é por um entendimento natural, precisa ser pelo entendimento do Espírito. Se você não tem o entendimento do Espírito, você não consegue discernir as coisas espirituais e acaba humanizando tudo. Olha o que disse também Paulo, continua dizendo, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus te dá gratuitamente. Você não paga para conhecer o Evangelho. O Evangelho é de graça. Nós damos de graça aquilo que nós recebemos.
Porque o conhecimento do Evangelho não é pelo que você paga. Você vai fazer teologia, você paga. Você vai fazer seminário, você paga. Você vai fazer um curso lá de religião, você vai pagar. Mas o conhecimento da graça de Deus, ele é gratuito. É por isso que algumas pessoas até dizem assim: você não pode pedir oferta não para pregar o Evangelho, porque o Evangelho tem que ser dado de graça. Claro que é de graça. Você não recebe o conhecimento do Evangelho porque você contribui. Não é o seu dinheiro que compra a sabedoria de Deus. Você não paga para isso. O conhecimento de Deus é gratuito. Então, independente do que você faça, deixe de fazer, você recebe gratuitamente o conhecimento de Deus. Então, dar de graça é justamente isso. É esse conhecimento que nós temos, recebemos gratuitamente e de graça devemos também transmitir. Não é: irmão, eu vou fazer aqui um curso da graça de Deus e quem quiser aprender o Evangelho, você vai me pagar aqui. Porque tem isso no sistema, né? Tem isso no sistema. Você vai me pagar aqui que a gente vai fazer aqui uma conferência. E aí, nos lugares aí tem isso. E aí você vai pagar aqui R$100, R$200 por pessoa, para você participar desta conferência apostólica. Tudo pago. E aprende o quê? Nada, aprende a ser mais um mentiroso. Eu fui fazer teologia por uma igreja centenária aí, e aí eu lembro que o pastor disse para mim: olha, o que você vai aprender aqui você não pode pregar na sua igreja, onde você congrega. Eu falei: por quê? Ele disse: porque aqui é coisa que você aprende na teologia. Eu falei: quer dizer que eu estou pagando o curso de teologia? Aí eu vou aprender e não posso pregar na igreja? Ele disse: não, porque assim, aqui você vai aprender coisa que lá você não pode pregar. E esse pastor, um camarada muito intelectual, muito sábio, tal, cheio de labachúria e tal e coisa. E eu disse: rapaz, eu quero aprender esse negócio aí. E aí ele disse assim: olha, a primeira coisa que você não pode pregar na sua igreja é sobre o dízimo. Eu falei: como assim? Mas o senhor pede dízimo? Eu peço porque os pastores da nossa linha, todo mundo pede, então eu não vou brigar com eles, né? Eu tenho que pedir dízimo. Mas dízimo não é dinheiro, dízimo não é para a igreja, dízimo era alimento para o judeu. Eu falei: quer dizer que você vai me ensinar teologia, eu vou pagar, e eu não posso falar isso? Ele diz: você pode até falar, mas se você pregar isso, teu pastor vai te expulsar. Eu falei: é um risco que eu corro. Outra coisa, línguas. Ele disse: como assim, irmão? Não, língua na verdade isso é glossonaria, não sei o que, BBB, bababá. Quer dizer, o próprio sistema religioso sabe que está ensinando heresia, mas é a heresia que sustenta o povo. Eu fui de um lugar que quando eu saí, e a gente não dava mais a chamada Santa Ceia, que é Páscoa do judeu, os pastores disseram: a gente sabe que isso não existe, mas isso é uma forma de atrair as pessoas. Olha para isso. Isso é uma forma de prender as pessoas, porque você pode, o crente religioso, ele pode ficar 30 dias fora da igreja. Ele não pisa lá na igreja, mas no dia da chamada Santa Ceia, é o dia de comunhão com Deus, ele chega lá com a cara mais lavada. Pense em um santo: eu vim participar da mesa do Senhor. Que Senhor? Pelo menos naquele dia o pastor tem certeza que os 10% do dízimo ele recebe. Então é isso que eles falam, isso prende as pessoas. Um pastor ligou para mim e disse assim: você não está pregando a ceia, você não está batizando as pessoas vão deixar de congregar com você e vai para o sistema religioso. Eu falei: igual o céu? Aí eu falei: aqui para nós, você é teólogo, fala só para mim aqui, eu e você aqui, Santa Ceia existe? Não. Eu falei: não é Páscoa do judeu? E Santa Ceia era pão e suco? Não. Era o quê? Era chás de ervas amargas? Era cordeiros assados? Eu falei: você sabe por que prega errado? Sabe o que é isso? Tradição religiosa. Ele disse para mim: nós não podemos tirar os pilares da igreja. Eu falei: que pilar, pastor? Batismo nas águas, Santa Ceia, foi mais, meu Deus, jejum. E teve uma quarta que ele falou: nós não podemos mexer nisso, tem que deixar, porque é isso que vai manter as pessoas em Cristo. Eu falei: de jeito nenhum, é isso que vai manter as pessoas presas a vocês, tem nada com Cristo. Olha lá, 13:
Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. É conferindo coisas espirituais com as espirituais. Eu não posso conferir coisas naturais com as espirituais. Eu não posso espiritualizar um pão, meu irmão. Eu não posso espiritualizar um copo com água. Eu não posso espiritualizar o dízimo. Traga teu dízimo que Deus vai te abençoar. Se você não der o dízimo, você está roubando a Deus e o ladrão não vai para o céu. Epa, eu não posso espiritualizar o que é natural. Mas eles fazem isso. Eu não posso espiritualizar o jejum. Você não é santo. Para ser santo, você tem que jejuar. Não, eu não posso espiritualizar isso. Isso é uma coisa natural, religiosa. Paulo disse: quem come nada falta, quem deixa de comer também nada lhe acrescenta. Quem tem fome come legume, e quem come legume não julgue quem come carne. Os dois são de Deus. Não é isso que define que você é de Deus. Não é o tipo de roupa que define o tipo de cabelo que você corta. Não é isso que define que você é de Deus. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Agora presta atenção. O homem natural, Paulo estava falando para quem? Para o povo de Corinto. Então o homem natural aqui não é como o pastor diz: ei, irmão, o homem natural não conhece as coisas de Deus. Então essas pessoas que estão aí no mundo, parece que ele está em Marte, né? Essas pessoas que estão aí pulando o carnaval, essas pessoas aí, esses homens aí, são homens naturais. Eles não conhecem as coisas do Espírito de Deus. Epa, volte para o texto. O homem natural que Paulo falava aqui, não é quem está pulando carnaval, quem está bebendo cachaça no bar de Joaquim, não. O homem natural aqui eram os crentes de Corinto, que no capítulo 11 estava enchendo a cara de mé e bêbado na reunião, comendo e deixando parte dos irmãos com fome. Eram os crentes de Corinto, que era tudo natural, tinha todos os dons, mas era um povo carnal. Aí Paulo disse: o homem natural não aceita, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não discerne espiritualmente, ele discerne tudo na carne. Aí o pastor vem para cá pregar 1 Coríntios capítulo 11 como doutrina para a igreja, dizendo que ali Paulo mandou da Santa Ceia. Que é isso, irmão? Pelo contrário, a carta e o capítulo 11 é Paulo repreendendo e dizendo: eu não aprovo essa conduta de vocês. Vocês estão enchendo a cara. Vocês não têm casa para beber, não? Querem beber, cambada? Vai beber em casa. Já que vocês querem beber, vocês são carnais mesmo. Agora vocês estão na igreja, na comunidade, escandalizando, se embriagando, enchendo a pança, enquanto tem irmãos aí passando fome no meio de vocês. Aí Paulo disse: que comunhão é essa? Aí o pastor vai lá em 1 Coríntios 11 e prega a Santa Ceia do Senhor. Não, Paulo está reprovando. Aí Paulo fala, capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, Paulo disse: eu não aprovo vocês nisso, essa ceia não é do Senhor. Essa ceia aí não é do Senhor, é de vocês mesmo. Aí Paulo disse no versículo 19: é necessário que haja heresia no meio de vocês, para que os verdadeiros se manifestem também. Aí quando chega nos versículos 23, 24, Paulo traz à memória como foi que Jesus fez lá no passado. Aí Paulo diz assim: porque o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, naquela noite, não é agora, não é aqui na Santa Ceia, não, porque o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ele deu graça, ele partiu e compartilhou e disse: coma em memória de mim. Pegou o cálice, abençoou e disse:
beba, porque esse é o sangue da nova aliança que será derramado em favor de muitos. Paulo só estava lembrando do que Jesus fez. Paulo não estava mandando ninguém fazer. Mas o homem natural, ele pega e faz dizendo, não, aqui é o pão que Jesus mandou partir. Foi lá para os judeus, e aquilo foi simbólico, antes da sua morte, e depois da morte acabou aquilo. Porque não pode discernir, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Porém o homem espiritual discerne todas as, mas ele mesmo não é discernido por... Segure a peteca aí. Você discerniu a graça, mas isso não significa que as pessoas vão discernir você. De jeito nenhum, esqueça. Você conheceu a graça, você discerniu a graça de Deus? Ótimo. Não tente convencer ninguém a te discernir, porque quem está lá pagando o preço, quem está buscando o Espírito Santo no monte, você entendeu, o Espírito habita em mim, mas aquele que está buscando lá, ele não vai te discernir nunca, porque ele vai olhar para você e dizer, que soberba é essa? Que Espírito Santo que habita em você, rapaz? Você que discerniu a graça, você sabe, Deus não habita em quatro paredes, Deus não habita em templo feito por mão de homens, Deus habita em você. Mas o religioso carnal, ele vai dizer, não, eu vou é para a casa de papai, esse pregador aí está tentando me tirar da casa de papai. Por quê? Porque ele não compreende, irmão, ele não discerne. Ele não entende, nós pregamos essa semana, ele não entende que ele é que é a casa do tesouro. O pastor disse, trazei seus dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na... Aí pergunta o pastor, que casa de tesouro é essa, pastor? Ele diz assim, não, a casa do tesouro é a igreja evangélica. Não é, filho. E na verdade era a despensa, tá? Trazer todos os dias a despensa que era lá no templo, onde eles colocavam lá os alimentos, grãos que eram colhidos. A casa do tesouro era um departamento que ficava, no mapa você vai ver que ficava do lado, se não me engano, era esquerdo, era direito do templo, onde eles recolhiam lá os dízimos, a colheita da terra. Aí o pastor diz, traga o dízimo à casa do tesouro, que é a igreja. Que casa do tesouro, irmão? Aí Paulo disse, olha, nós somos vasos de barro, mas dentro de nós habita um tesouro. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 4, versículo 7. Nós somos o templo, o tesouro habita em nós, é Cristo em nós. Porém o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Ninguém vai entender, irmão. Ninguém vai entender. Ai, como a gente sofre. Às vezes a gente publica uma mensagem, cai no ouvido de um parente religioso e o parente vem para cima. Ah, mas Jesus ensinou assim, assado. Aí a gente às vezes, para não criar problema, deixa lá. Mas são pessoas que querem entender tudo ao pé da letra. Ah, mas Jesus fez isso, então, filhos de Deus, Jesus também foi circuncidado, aí tu não quer. Aí, 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como ao quê? Aí Paulo estava falando para quem? Para os irmãos, os crentes. Eu, porém, irmãos... Paulo não estava falando para o ateu, para o mundano, não. Paulo estava falando para os crentes. Tem coisa que você vai falar para crente, mas o crente não vai entender, porque ele não é espiritual, ele é carnal. Ele acredita que Deus está em um paletó, que Deus está naquela saia que vai lá no tornozelo, que Deus está no corte de cabelo dele. Ele é carnal. Ele acredita que ele só está com Deus porque ele está dentro do templo. Quando ele saiu do templo, Deus ficou no templo e ele foi embora sozinho.
Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Crianças em Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 2, Paulo disse: olha, eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento, eles não conhecem. Eles têm zelo de Deus, mas eles não conhecem Deus. 3:2, 1 Coríntios: leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido. Ô Paulo, por quê, Paulo? Mas Paulo, tu é um pregador da graça, por que tu deu leite ao povo, Paulo? Paulo, você tinha que dar alimento sólido. Paulo era bobo, irmão. Paulo ia ficar dando alimento sólido para a criança. Às vezes eu preparo um almoço lá em casa para minha filha, quando a mãe não está em casa. Eu digo: filha, vem almoçar. Ela disse: não, meu pai, eu não quero almoçar agora não. Filho, eu já coloquei aqui no prato, vem almoçar. Não, meu pai, eu não quero não. Agora eu quero um lanchinho. Não quer almoçar não? Não, quero um lanchinho. Tudo bem, depois você vai almoçar. Aí eu vou lá, pego um lanchinho e dou para ela. Por que eu fiz isso? Porque eu dei leite e não alimento sólido. Porque eu não vou ficar gastando as minhas energias. E eu sou muito, eu tenho um irmão que diz assim: eu não obrigo ninguém a comer. Se você está com fome, você vai e come. Agora quando a fome aperta, aí se disser de novo: me dê outro lanche, eu digo: agora não. Agora quando você der fome, vai almoçar. Paulo ia ficar dando alimento sólido para quem não tinha maturidade, irmão. Leite vos dei de beber e não alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Vocês não conseguem entender, nem ainda agora podeis. Por quê? Porque ainda sois carnais. Paulo tinha alimento sólido? Tinha. Mas ia dar para quê? Para as pessoas desperdiçarem? O que foi que Jesus disse? Não dei pérola aos... Não dei as coisas santas aos... O que era que os porcos faziam? Pega uma pérola e coloca no pescoço do porco. Ele vai arrebentar tudo, quebrar e jogar para lá. E ele quer a lama. Ele quer lá a podridão dele. Porque da essência dele é podridão. Ele quer o lixo. Dá um banho no porco, limpa todinho e coloca dentro de casa. Quando ele vê a porta aberta, ele corre e vai pro chiqueiro. Ele gosta de lama. Tem gente que gosta de lama, irmão. É a lama da religiosidade, é a lama da carnalidade. Então não quer viver perfumado, não quer viver cheiroso, não quer viver feliz. Isso eu estou falando no entendimento, tá? Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ainda sois carnais. 4. Quando, pois, alguém diz... Olha que interessante. Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Claro que sim. Quando alguém diz: não, eu sou de Paulo. Hoje, não, eu sou daquele pastor lá aquele que passa lá na televisão, eu sou da igreja dele. Tu é carnal, tu anda segundo os homens. Não, eu sou daquele outro pastor, daquele mais famoso do que esse. Você sabia que tem gente que se gaba nisso? Se você chegar para a pessoa e dizer assim: o meu pastor é aquele pastor fulano de tal. Aí ele é bem popular, né? Se o pastor dela for um mais famoso, pode ter certeza: tu é da igreja do pastor fulano? Eu sou da igreja do bispo tal. Aí já começa, Quer ver coisa? É se ele foi batizado pelas mãos daquele abençoado. Aí pronto. Eu fui batizado por fulano de tal. Você sabia que tem crente que paga fortuna? Você sabia disso? Fortuna para ir para Israel, só para ser batizado de novo, né? Porque já foi batizado na cachoeira, já foi batizado na piscina da igreja, só para ser batizado no Rio Jordão, para vir de lá para cá ostentando que ele se batizou no lugar que Jesus foi batizado. Para que isso? Não, é porque eu trouxe de lá uma terra santa. Terra santa? Lá só vive em pé de guerra, irmão. Terra santa? Você entendeu errado.
Terra Santa que Jesus falava não é geograficamente falando, não é Israel não, irmão. Lá na faixa de Gaza é guerra. Lá até as mulheres de Israel são treinadas, o exército, a força militar de Israel é uma das mais potentes do mundo. Até as mulheres são treinadas para a guerra. Que Terra Santa é aquela? Onde eles vivem conflito. Aí o crente vai lá, pega um punhadinho de terra e diz que trouxe da terra. Terra Santa ali não era a terra, geograficamente falando, não. Era a mente do povo de Deus, que era um lugar escolhido, era a Terra Santa. É o povo eleito, predestinado, era nesse sentido. Mas o povo não entende. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. É evidente, não é evidente que andais segundo os homens? Claro que sim. Então, infelizmente, abençoado, as pessoas estão andando segundo os homens. Nós falamos, queridos, nós pregamos o evangelho da graça de Deus. Mas não é para você andar segundo o Elcio, segundo o irmão X ou segundo o irmão Y. É para você andar segundo o que a palavra de Deus diz. Porque se é para você andar segundo os homens, no dia que o irmão Elcio falhar em alguma coisa, aí você falha também, porque você está andando segundo os homens. Por isso que tem gente que está totalmente longe de ter uma comunhão, um relacionamento com Deus, porque o pastor dele caiu, o líder dele se prostituiu, a igreja que ele fazia parte fechou e ele deixou de seguir a Cristo, porque na mente dele, na mente carnal dele, ele só era de Deus quando ele tinha aquele pastor, aquela igreja, aquele... E não é assim, amém. Amém, meus amados? Ficamos por aqui, graça e paz, graça eterna, e até o nosso próximo encontro, permitindo, Papai do Céu.